Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema adoração com consistência de chiclete. Colossenses 3,16 diz a Bíblia: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Meus irmãos, o que Paulo está alertando aqui nessa passagem é: se a adoração não ademoesta, não ensina sobre Jesus Cristo, essa adoração não é adequada, não é agradável a Deus. A função central da adoração a Deus é ser parceira na ademoestação e no ensino da palavra de Cristo. É isto que Paulo está ressaltando aqui nessa passagem de Colossenses. A adoração a Deus deve desempenhar a função suprema de ademoestar e ensinar. Se não for assim, não é adoração. Se a adoração não servir no auxílio, não servir de auxílio no processo da rica palavra de Cristo habitar em nós, não é adoração. É isto que o apóstolo Paulo ressalta e alerta em Colossenses 3,16. A realidade, meus irmãos, é que muitos querem uma adoração para se soltar e não para aprender as verdades das Escrituras. Muitos querem uma adoração para satisfazer os seus requebros, para satisfazer os seus caprichos carnais, e não para que as riquezas das Escrituras habitem nos seus corações. Muitos dos que vão ao culto hoje querem agito e não reflexão. Querem corinhos tremeliscosos com enfeites luminosos. Querem corinhos que satisfaçam a necessidade do balanço. E o mais grave disso tudo é que os chamados ministros de louvor, ministros de adoração, eles têm a preocupação maior em manter a comunidade eufórica e satisfeita consigo mesmo. Esse é o foco principal, primordial dos chamados ministros de louvor. E isso eles fazem e eles conseguem manter a comunidade eufórica e satisfeita consigo mesmo. Eles conseguem manter através dos seus gritos, dos seus berros, ora através disso, ora através de sua voz artificialmente embargada. Meus irmãos, a adoração verdadeira, ela é a consciência do sagrado. A adoração verdadeira traz quebrantamento, arrependimento e contrição. A adoração verdadeira, ela traz a angústia de Isaías, que disse: ai de mim, que estou perecendo, sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. A adoração bíblica, ela traz contrição, ela produz mudança de comportamento. Hoje, espetáculos e sensações estão sendo confundidos com adoração. Se esses espetáculos e essas sensações que estão sendo confundidas com adoração, se elas têm origem
nas profundezas da espiritualidade, cabe uma pergunta: por que é que elas não levam para uma maior evangelização ao mundo pecador? Se elas nascem, se elas têm origem nas profundezas das espiritualidades, essas sensações, esses espetáculos que estão sendo confundidos com a adoração, por que é que eles não geram orações de agonia pelas almas que estão sem Cristo? Por que é que essas produções espetaculares e sensacionais, que estão sendo confundidas com a adoração, por que é que elas não proliferam o desejo ardente de estudo das Escrituras? Se elas têm origem nas profundezas da espiritualidade, por que é que elas não proliferam o culto doméstico, que inclui o ensino bíblico em família? A verdade, meus irmãos, é que esse novo tipo de adoração espetacular e sensacional não tem o alvo, não tem o foco, não tem a meta de admoestar e ensinar, que é o primordial para qualquer tipo de adoração bíblica. Essas adorações espetaculares e sensacionais, produzidas por alguns pastores ao trazerem cantores gospel para a sua igreja, essas adorações não auxiliam no processo da palavra de Cristo habitar ricamente em nós, como admoesta o apóstolo Paulo em Colossenses 3,16. Mas alguns dizem: não, mas o importante é a intenção do coração. Importante, o que vale é a intenção do coração. Nem sempre, meus irmãos, escute bem, nem sempre a nossa bem intencionada imaginação é aprovada por Deus. Quem se lembra de Davi? Aquilo que Davi programou segundo o seu coração bem intencionado para levar o altar para Jerusalém, não teve a aprovação de Deus. Pelo contrário, em 2 Samuel 6, de 1 a 7, nós lemos que para Deus essa intenção de Davi foi uma imprudência, foi abominável. Quem pode se esquecer de Gideão? Após a vitória contra os medianitas, Gideão fez um éfode, um manto com boas intenções como memorial ao êxito de Israel. No entanto, esse éfode, esse manto não foi autorizado por Deus, e esse ato bem intencionado de Gideão trouxe ruína para a sua família e para a nação de Israel. Ah, meus irmãos, nem sempre a boa intenção nossa está adequada à vontade de Deus. Hoje, o consumo de hambúrguer, cachorro quente, batata frita e refrigerante tem sido combatido pelos nutricionistas porque fazem mal à saúde humana. Muitas igrejas hoje estão vivendo de hambúrguer, cachorro quente, batata frita e refrigerantes. O que é que eu quero dizer com isso? É que as igrejas estão vivendo desses louvorzões, movido a cânticos sem densidade teológica, sem densidade doutrinária. Por isso, elas estão inchadas. Não tem a limitação. Está sendo prejudicial esse tipo de adoração ao crescimento da igreja. E a adoração está na UTI. Está em coma. Exatamente porque não está a adoração adequada à vontade divina, e ela é paupérrima em termos de teologia. Os cânticos que são entoados na igreja são pobres em doutrina, são pobres em ensinar e admoestar. E Paulo adverte isso em Colossenses 3,16.
A adoração hoje, ela tem o que eu digo de consistência de chicletes. Quando você masca chiclete, você sente sensação. Parece que a mente entende que você está se alimentando e o estômago começa a produzir HCl, acidez. É uma enganação o chiclete, porque ele não alimenta. E é assim que está acontecendo com a adoração. Ela produz sensação de chiclete, mas não tem profundidade espiritual. Meus irmãos, nós precisamos de cânticos ricos em doutrina. Precisamos de cânticos teologicamente corretos. É isso que Paulo diz. Para que a palavra de Deus habite ricamente em nós, no momento que estamos entoando louvores e adoração a Deus. Se a adoração não favorece para que a rica palavra de Cristo habite em nós, essa adoração não é adequada. Ela não está de acordo com a vontade de Deus. É isso que Paulo alerta em Colossenses 3,16. Portanto, meus irmãos, tenhamos cuidado, estejamos alertas para com determinados corinhos e cânticos que cantamos na igreja. Não passam do teto, porque são cânticos de letras invertebradas. São cânticos mancos, pobres em doutrina e em teologia. É por isso que Paulo, ele diz: a palavra de Cristo habite em vós, ricamente em toda sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos uns aos outros, através da adoração, através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Que Deus vos abençoe nesta hora, é o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado e engrandecido seja o Deus Altíssimo. Amém e amém.